Sete lições dos mestres ascensionados. Hoje nós vamos falar de um tema altamente espiritual. Mas como eu sempre falo, um tema altamente espiritual, mas um tema muito da vida. Porque os mestres, eles são nossos irmãos mais velhos, nossos companheiros, nossos psicólogos, nossos psicanalistas, aquelas pessoas que estão perto de nós, num plano mais sutil, para ajudar que a gente seja mais feliz, para ajudar que a nossa vida seja uma vida com mais sentido. Hoje mesmo eu falava com uma amiga que as lições espirituais, elas não são lições espirituais, espiritual pelo espiritual. Ao contrário, as lições espirituais dos mestres da Fraternidade Branca são lições para que você viva a sua vida, o dia a dia, de uma maneira mais equilibrada, mais feliz, mais honesta, mais autêntica e que você compreenda as coisas. Nós encarnamos aqui, né, gente, para evoluir. E aí você pega tua família, minha família, os problemas que todo mundo tem e você fala, ai meu Deus, está tão distante, né? Aquilo que é espiritual está tão lá em cima e eu aqui na minha vidinha estou tão normalzinho do dia a dia, brigando com o filho às vezes, né? Às vezes brigando com o pai. Aliás, outro dia, uma pessoa, depois eu fui ler o live, porque eu não acompanho todas as perguntas, todas as coisas que vocês postam, né? E aí um dia eu fui ler o live e foi um dia que eu falei muito da questão maternal, né? Da questão da mãe difícil, que a gente, como filho, ao longo da vida, vai trabalhar as sequelas da relação, né? Lembrar que a sua mãe fazia isso ou aquilo com você, que ela te dava uma má resposta, que você não se sentia amado, que você não se sentia acolhido. E essa pessoa colocava exatamente o contrário, ela falava, MS, e quando nós somos, vamos dizer, que a gente sofre por causa que o filho nos maltrata? E quando é ao contrário? E quando é o filho que está maltratando a mãe? Eu falei, gente, é verdade, né? Eu nunca falei assim disso de uma forma tão profunda. Ela tinha razão. Eu até gostaria que ela tivesse aí no ar, eu não guardei o nome dela, no meio de tanta gente a gente se perde também, né? E eu não guardei o nome dela. Mas eu acho que esse tema de abordar quando o filho te maltrata, quando o filho não te respeita, quando o filho faz com que você não se sinta amado, como é que é para você? Né? Como é que é ser uma pessoa que tenta fazer o bem para a família, para os filhos e você recebe ingratidão? Eu vou falar um pouquinho disso no live hoje. Então, se você está me assistindo, compartilhe esse live. Se você está no YouTube, compartilhe. Dá para compartilhar no YouTube, é muito legal, gente. Porque isso você me ajuda, faz o meu canal crescer, você faz com que pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, que de alguma forma eu possa ajudar, ou nós possamos ajudar enquanto grupo, né, que essas pessoas recebam e assim, cada vez eu vou chegar mais a mais pessoas, isso é muito bom, muito útil. Se você está no Facebook, compartilhe o Facebook, curta a página, faça a tua parte. E se você está aí no Instagram, me siga, né? Assina lá para você me seguir, que isso também ajuda sempre. Então eu vou ler um pouquinho aqui o pessoal que trouxe, depois eu vou voltar nesse tema de filho, se vocês acharem que é legal. Vamos ver como é que o pessoal fala aí. Apesar do tema de hoje ser eu falar sobre os mestres ascensionados e a lição de cada mestre, que eu acho muito bacana, muito mesmo, eu acho que é legal a gente tem sempre o que ensinar, né, gente? Eu gosto muito de ensinar, é um negócio assim que tá na minha alma, né? E aí quando vem alguém e me pergunta assim, MS, fala pra mim sobre quando a mãe sofre com a atitude negativa do filho. Eu achei legal.
Eu já sofri muito, gente. Eu tenho 2 filhas. 2 filhas, você sabe como é que é, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, MS, você é tão bacana, né? Você é tão lindinha, mas suas filhas são, hein? Ela não criticou, né? Não vamos entender isso, que ela não estava falando mal das minhas filhas. Mas realmente eu tenho filhas, assim, nesse sentido, premiadas. As 2 têm muita vontade super forte. E essa minha amiga de muitos anos, né? Então ela me acompanhou na época que a Heloísa, minha filha mais velha, hoje ela tem 30 e quanto, Fábio? 36? Tudo isso? O tempo passa, né, gente? Eu tive ela, eu era super novinha, eu tinha 18 anos. E aí Elo hoje tem 36. E hoje ela tá uma mulher, né? Tá bonita, tá equilibrada, tá muito melhor. Mas ela era uma pessoa, foi sempre uma pessoa muito, com uma mediunidade muito forte. E quem tem mediunidade muito forte é perturbado, não tem jeito. Então ela, nossa, na adolescência eu quase morri criando essa pessoa. Foi fácil não, foi bem difícil. Ela era muito briguenta, ela não tinha noção, né? Aquelas pessoas que você fala, não faça desse jeito, não vá por esse caminho, era como se eu não falasse. E as coisas razoáveis que eu tinha para trazer no raciocínio, no mental, na elaboração das coisas, a visão de uma pessoa mais velha, da mãe, né? Ela simplesmente, ó, desligava, não era com ela. E era como se eu fosse uma pessoa doida querendo ensinar alguém que não ia dar valor nenhum para mim. Nessa época, com a Elo, foi uma época que eu me apeguei muito ao espiritual. E isso é muito interessante a gente observar, né? Hoje eu observo, olhando o passado, às vezes fica mais fácil, né? Que quando as coisas são difíceis, as pessoas nos maltratam, nessa questão de filho, por exemplo, é complicado, você sofre, você se angustia. Nessas horas é buscar o espiritual, você busca, porque você está no sofrimento. E aí você precisa de uma palavra que te ajude, você precisa de um direcionamento, você precisa ler um livro, você precisa ir no centro espírita, você precisa fazer meditação, você precisa fazer yoga, você precisa mudar a alimentação, porque você está no barraco, né? Você está mal. E aí você precisa de assim, uma tábua de salvação, não é assim? Fábio está levantando o dedinho, parece aluno de escolinha. Fala, amor. Um monte de gente comentando que tem filha muito brava. Ai, meu Deus. Ai, gente, vocês não têm noção. Daí, quando aconteceu, Elo cresceu, né? Ficou essa moça, eu quase morri. Passei por cada situação que, se eu contar para vocês, vocês vão rir e vocês vão falar, nossa, é igual eu. É, né? E aí Elo cresceu. Olha a minha história como é linda. Daí eu tinha o Fábio na minha vida, né? E a gente já estava casado há 8 anos, né, Fábio? Sim. Explica que a Heloísa é minha filha. A Heloísa, meu ex-marido, né? Primeiro ele foi embora, porque eu quis que ele fosse embora, graças a Deus ele foi embora. Não fala mal dele, O Fábio está dizendo, não fala mal dele. Não vou falar mal dele. Não vou falar mal dele. Hoje não estou nesse humor. E aí a gente se separou tal. E aí, felizmente, ele saiu da jogada, né? Mas é claro que a Elo tinha 1 milhão de motivos para ter as perturbações dela, né? Para ser complicada. E o Fábio acolheu muito, o Fábio foi muito amoroso, direcionou. Foi assim muito bacana mesmo. O tempo inteiro cuidou da Elo com muito carinho. Aquelas coisas boas que a vida traz umas surpresas pra gente, né? Porque eu não esperava isso dele também, foi além. Aí, engravido da Paola para reescrever a minha história com a maternidade, né? Afinal de contas, eu estava mais velha e eu tinha a chance de ter um outro filho, de fazer tudo diferente, de não estar passando por tanta privação financeira como foi a história do meu primeiro casamento. Tinha uma vida estabilizada, eu tenho uma boa sogra, Ana Maria Orlovas é uma pessoa querida, sempre gentil. Sabe, uma vida boa, bem estabelecidinha, assim, arrumadinha. Aí nasceu a Paola. Paola lindinha, um bebê lindo, fofa, foi amada, 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 amada. Chegou na adolescência, Ave Maria, é a rebelde sem causa. Vocês vão me reconhecer nisso. Você fala como
é difícil. Muitas vezes eu olho para ela e falo, gente, onde eu encontro o fio dessa meada? Onde eu pego essa pessoa e trago para o meu coração? E aí nessa hora, nesse momento, dessa confusão de Paola, que eu nunca esperava passar de novo, porque eu achava assim, já passei tanto com a Elô, né? Agora eu vou ter uma filha com o Fábio. O Fábio é um cara educado, o Fábio é uma pessoa gentil, o Fábio é uma pessoa respeitosa, respeita todo mundo, não só eu, mas todo mundo. A gente tem um trabalho de vida muito orientado para o bem. Nós ajudamos todo mundo, a gente tem trabalho de graça, a gente ajuda a instituição de caridade. Na minha cabeça, a Paola tinha que ser um ser humano perfeito, né? Bonitinha, mansa, né? Educada, olha o que eu queria. E aí a Paola é a Paola, gente. Paola é a Paola. Paola tem os maus momentos, tem as situações. E foi aí que eu me peguei de novo em mais um processo pessoal de ascensão. Porque quando você tem um barraco, uma coisa dura, difícil para você lidar, um filho que não te ouve, uma briga, uma situação de... Às vezes não tem briga falada, às vezes é aquele silêncio ruim, sabe assim? Ou aquela situação que você fala, meu Deus, eu não sei por onde. Aí, ó, é a hora de você dar mais um passo na sua ascensão. E aí, nessa hora... O meu caminho, de novo, foi cair nas orações, nas meditações, no contato espiritual com a Fraternidade Branca, que, graças a Deus, nunca me abandonou. Eu trabalho com a canalização dos mestres ascensionados. Agora, eu comecei, vai fazer 20 anos. 20 anos, toda quarta-feira. Pensa que é isso? Todo mundo tem compromisso. O meu compromisso é esse com os mestres. Não falha quarta-feira, né? Eles me pegaram, mas não é escravidão, é um serviço de amor. Então, qual foi a minha ascensão? Foi entrar muito profundamente no Ho'oponopono, que veio me salvar de muitos sentimentos difíceis que estavam comigo, e a Fraternidade Branca. E quando este ano eu recebi, né, toda a história desse novo curso Portais da Ascensão, por que que ele veio? Porque os mestres queriam que eu ensinasse para as pessoas aquilo que eu vivo na minha vida. E eles dizem que quando você entende o panorama maior de onde você está vivendo, você tem um desprendimento do sofrimento, que isso é a ascensão. A ascensão não é um processo único, que você vai, puf, fui para o céu, uma nave espacial, um ser de Órion veio me buscar e agora eu ascensionei. Não é isso. Ascensionar é você, em etapas, é você alcançar um patamar diferente de você mesmo, no qual você comece a ver o todo da sua história. Então você não vê só um foco de sofrimento. Você vê a história, no meu caso, da Paola, mas eu entendo onde aquilo está na minha vida, onde aquilo está no mundo, onde aquilo está na sociedade. E a Paola é uma adolescente, né? E aí você deve estar acompanhando, que eu estou acompanhando isso com um olhar muito, muito atento, que é a questão do suicídio de adolescente. Infelizmente, mas infelizmente, isso bateu muito, muito a minha porta. Começou com uma pessoa que começou a frequentar o meu espaço. Isso tem 1 ano agora que o rapaz morreu, vizinho aqui do Alphalux, e eu moro perto também. E esse menino, na época, com 14 anos, se jogou do prédio. E isso foi uma comoção em todo o bairro, em toda a região, e eu não conhecia nem o menino, nem os pais. E aí, numa quarta-feira, uma moça que frequenta aqui trouxe a família, os pais e uma menina, filha deles também. E foi muito... Hã? Um menino e uma menina. Eles eram em 3, o mais novo se matou. E aí, assim, isso me obrigou muito a olhar para as coisas, para a vida,
para esse desgosto em relação à vida que os jovens estão sentindo, né? Como se alguns deles, eles não vissem uma ação de futuro, uma condição de sobrevivência, né? E coisas impensáveis como o suicídio começou a parecer mais normal, o que é muito triste. Olha o ponto de desgosto da nossa sociedade, né? E aí eu cuidei dos pais, eu cuidei da mãe, eu acolhi muito a mãe, com muito amor. A Tânia é uma pessoa amorosa. O pai do menino, o rapaz, o Fernando, uma pessoa ótima. Não houve nenhum abandono. O moleque era cuidado. E aí você fica como pai, como mãe, a gente que associa a idade, né? Você fica se perguntando o que aconteceu. Daí alguém vai ouvir aí, vai me ouvir e vai falar assim, faltou espiritualidade. Não sei dizer se foi isso, acho que não. Talvez uma religião de uma forma mais cuidada. Quem sou eu para julgar, né, gente? E quem é você para julgar também? Muito difícil a gente olhar isso. E o que me fez, né, ver a Tânia, a mãe, né, o pai, foi assim, falar, Deus, me enche de compaixão, me nutre, para eu poder, de alguma forma, falar para essa pessoa que a vida continua. Que a morte é um estágio da vida e que a gente precisa se trabalhar muito, muito no amor, muito na consciência, na nossa expansão, para que os nossos filhos recebam essa emanação. Então, a Paola, com as malcriações dela, com as rabugentices, mau humor, ficar quieta, ficar colada na internet, coisas que eu não consigo tirar dela, ela me obriga a ser um ser humano melhor todo dia. Eu rezo mais por causa dela. Eu me dedico mais ao espiritual por causa dela. Eu me vejo mais humana. Eu não julgo mais ninguém, gente. Aquela coisa de julgar os outros, de achar errado, de criticar, porque isso, aquilo, não sei o que. Não tem mais. Porque não cabe. Meu telhado é de vidro. Sabe assim? E não está ruim, porque eu entendo que isso nos humaniza, isso nos aproxima, isso nos torna irmãos, sabe? Gente mais próxima da gente. A gente tem que sair do patamar. A gente tem que olhar que a vida é a vida, as pessoas, os filhos, a gente não tem esse domínio. O único domínio que você tem é seu, é você. É você se melhorar. Esse é o maior investimento da sua vida. E é o maior investimento da minha vida. E é por isso que eu não reclamo de trabalhar de graça, de fazer todas as coisas que eu faço, de estar aqui toda terça e quinta falando de terapia, de autoconhecimento, de como você melhorar a sua vida, porque é o que eu dou para o mundo. Então o que eu estou doando para você me faz muito bem. E aí quando eu recebi essa orientação de fazer o curso Portais da Ascensão, é para acolher as pessoas, é para ajudar as pessoas a olharem o panorama mundial, olhar de onde a nossa humanidade veio. E aí os mestres me mandaram em canalizações, que viraram aulas do curso, informações sobre a consciência índigo, sobre a consciência cristal, sobre a chegada das hierarquias espirituais na Terra, sobre o processo de ascensão. E o que eu e o Fábio fizemos foi encaixar isso dentro de uma visão terapêutica, para que você que me segue, gosta das coisas que eu falo, para você poder acompanhar. E aí a gente tem um workshop gratuito, que começa dia 29 de outubro e vai até o dia 4 de novembro. O workshop tem 4 aulas, bem profundas, com muita informação, tá? E ele é gratuito. Tá? Então ele fica uma semana no ar. Você tem que se inscrever, é online, é gratuito e você vai fazer na hora que você puder. É no seu horário, no seu ritmo. Aí você vai receber uma notificação no seu e-mail e você vai acessar a aula e você vai fazer a aula gratuita. A partir da semana seguinte, vou abrir as inscrições para o curso.
As matrículas pro curso abrem dia 5 de novembro e é por poucos dias, porque aí fecha a turma, sabe? E aí nós vamos, nesse curso, falar muito da consciência espiritual e da elevação da consciência, o que significa, onde nós estamos vivendo, qual é o sistema que vibra no planeta Terra. Por que a gente está vivendo um momento tão conturbado? Essa questão de suicídio realmente me tirou do sério. Me fez muito pensar. Fala, Fábio. Seria legal você explicar a diferença entre o assim, curso e o o workshop. Fábio quer que eu explique. Acho que vocês sabem, mas eu vou explicar. A diferença entre o curso e o workshop. O curso é um curso que tem... Quantas aulas tem, Fábio? Nossa, 38 aulas. curso 38. O curso tem 38 aulas. Isso significa que é aula pra caramba, é muito conteúdo, é como um livrão muito grosso. E que você vai aproveitar, você vai ler, você vai estudar por um tempo grande. Não é uma coisa que você faz hoje e você venceu, não é isso. Workshop é como a palavra fala, é um workshop. É como você vir aqui num sábado, num dia de evento que eu tenho aqui, começou pela manhã, acabou à tarde. Então você absorveu aquele conhecimento daquele dia. Ponto, acabou. O curso não. O curso são aulas e aulas e aulas e muita interação comigo. Vai ter uma parte que vai ser de orientação de filmes, que a gente está separando alguns filmes que nós achamos que é importante para você se situar nesse momento da evolução do planeta. Vai ter uma prática especial. Posso adiantar, Fábio? Não posso. Ixi, não posso, então não vou falar. Tá bom, não vou falar. Então é isso, gente. O workshop começa no dia 29 de outubro, tá? Como é que tá a nossa timeline? Com assunto de mãe e tal, né? Fábio, tô com muito calor, você vai ter que ligar um pouquinho o ar. Tá muito quente em São Paulo, gente. E ainda choveu, imagina o bafo. Bafou aqui. Então, vamos ver aqui. Ah, boa noite, pessoal. Cheguei. A Bel Campos chegando agora. Tá atrasada, né, Bel? A Catarina Souza. Que horas e dias são as aulas? Catarina, as aulas do workshop, elas funcionam assim. Você vai acessar, você vai receber um link e como é online, você vai fazer na sua melhor hora. Você pode fazer de manhã, pode fazer de tarde, pode fazer de noite, pode fazer no seu celular, pode fazer no computador, desde que seja naquela semana, que é a semana do dia 29 de outubro até o dia 4 de novembro, tá? É da segunda-feira até o domingo. Aí é a nossa semana do workshop gratuito. As aulas do curso, aí depois se você quiser comprar o curso, se você sentir que é o teu momento, aí você também vai fazer na sua hora, você não precisa marcar um horário. Porque aí no curso a gente tem o webinar, que são aulas fechadas para o curso, marcadas num determinado horário. Mas tirando isso, as aulas é no seu timing, né? A Fabiana Ribeiro diz assim, boa noite, maravilha, esse encontro, gratidão. Aqui está friozinho, a Adriana Barreto está me dizendo. Olha, Adriana Barreto me mandou de presente esse colar, gente. Isso é um japamala fofo, que ela me mandou de presente. Obrigada, Adriana. E é de uma cor muito linda, um rosa muito bonito. E acompanha esse pingentinho aqui e essa pulseira. Ela me deu um conjunto, me mandou o conjunto e hoje eu estou usando. Hoje eu estou de roupa branca. Obrigada, Adriana Barreto. Lindo o seu japamala. Oi, MS, você pode falar um pouquinho sobre a Kuan-Yin, Andréa Oliveira? Sinto uma conexão com ela. Sim. Eu vou falar sobre Kuan-Yin mais no final, porque ela está na chama violeta, tá? Maravilha esse encontro. Ó, tem gente indo para o YouTube, tudo bem, se travar, vão para o YouTube. Vamos ver aqui. Olha, a Júlia fala que ela gosta de ouvir quando eu falo as questões da vida, né? Fala, meu amor. Espera aí, Fábio está me pedindo para ler um comentário que ele me mandou.
A Lígia Candiota, é isso? Eu estou começando um tratamento de quimioterapia que vai se estender por 8 meses. Será que tenho condições de acompanhar esse curso? Lígia, eu acho que nós vamos ser companheiras. Porque na hora, eu sempre falo isso, sabe? Que na hora que a gente está no sofrimento, é a hora que a gente mais precisa de apoio espiritual. A hora que a gente não sabe lidar com a nossa vida, a hora que a gente se depara com a consciência de que a vida na Terra é passageira, que a gente pode morrer, que as coisas podem acontecer, é a hora que a gente tem que se apegar ao espiritual. E eu não falo ao espiritual, só o espiritual que está no céu, aquela coisa assim, linda que é o espiritual, mas a nossa jornada. Nós temos uma jornada na Terra. Então, quando aparece uma doença, quando aparece uma briga, que eu estava falando para vocês, né, eu interrompi para falar do curso, porque é importante falar do curso, mas da questão do suicídio de adolescente, né, que é um tema que está muito acontecendo em São Paulo, acho que no Brasil, mas aqui eu acompanhei muitas histórias, né? Então, o que me fez pensar, quando eu vi todas essas histórias acontecendo, é o quanto a gente precisa de iluminação, o quanto a gente precisa entender da vida, o quanto a gente precisa entender da nossa energia para passar boas coisas para os nossos filhos. O quanto a gente precisa saber da espiritualidade para a gente não ter uma vida nesse mundo aqui, uma vida em vão. Então, quando eu faço o meu trabalho com os alunos, quando eu faço o meu trabalho espiritual, quando eu compartilho as mensagens, as orientações, é porque a gente precisa se apoiar e os grupos precisam se unir. Então, você fazer o curso, eu tenho certeza que você vai se sentir mega acolhida pelos alunos, pelos colegas, pelos parceiros. E eu não sei se porque eu sou assim, mas a gente tem entre nós, nos cursos, nós temos tido uma coisa de muita espontaneidade, sabe? No sentido de ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem história, eu inclusive. E nessa questão do suicídio, né, que foi uma coisa que pegou tão pesado, ainda está pegando, aí depois da morte desse menino, quase que pouco tempo depois, um amigo da Paola de adolescência também cometeu suicídio e agora recentemente uma colega de classe. Então você veja como essa onda de trevas, de dor do adolescente, ela está presente na nossa vida. Ela está presente, assim, esses adolescentes, eles estão dizendo o quê? Socorro, que esse mundo não está bom para mim. É muita agressividade, é muito falo o que eu quero, faço o que eu quero, é muito materialismo. E aí a gente tem que trabalhar a nossa energia, porque nós temos que mudar isso. A bola está no nosso time. Então, ter a luz espiritual para você ter uma postura de não ficar dando ordem para adolescente, não ficar dando ordem para filho. Seu filho está ruim, está com problema, você vai rezar, vai fazer Ho'oponopono, que eu acho maravilhoso, e acho que as pessoas devem fazer. Mas depois disso, além disso, a gente tem que abrir a mente. Onde estamos? Como é que é esse mundo? Como funciona esse mundo no astral, no espiritual? Por que eu estou vivendo esse karma? Por que eu tenho essa situação em família? O que eu posso mudar em mim? Você começa a ser um pesquisador das suas histórias, sabe? Que eu acho que a gente tem que pesquisar, ninguém passa nada por acaso. Se você está passando por um momento de tormenta na tua vida, de dor, se você ficou doente, não veio ao acaso. Você não é vítima. Pode ser que agora, nesse momento, você se sinta vítima, mas você não é. Você tem uma conversa com isso, né? Um diálogo. E aí, falando dos mestres ascensionados, né? Os mestres ascensionados, para vocês saberem,
eles são os orientadores deste curso Portais da Ascensão. Então, esse trabalho foi 100% inspirado nos mestres ascensionados. Eu já fiz um trabalho muito lindo com a Fraternidade Branca e muita gente me conhece do livro Os Sete Mestres, tá? E esse livro foi editado pela Editora Madras e muita gente do Brasil inteiro já leu meu livro, tem ele como um livro de cabeceira. E os mestres, eles vieram, assim, desde o início em 99 eu comecei a fazer um trabalho de canalização com eles e todas as semanas eu disponibilizo as mensagens canalizadas, os áudios das mensagens. Esse é um trabalho totalmente gratuito e o pessoal que está comigo, a Marília Baraúna, lá da Bahia, Emanuele, lá do Triângulo Mineiro, a Cláudia de BH, Raquel Carreiras no Rio de Janeiro, Patrícia em São Paulo, Bárbara em Florianópolis, Celestina lá no Rio Grande do Sul, a Ive em Curitiba, que logo mais eu vou estar lá com a Ive, né? Na semana que vem, dia 27 de outubro, eu estou em Curitiba com a Ive. Se você for de Curitiba ou da região, vai até Curitiba para participar ao vivo do encontro que a gente vai ter. Tem gente de Santa Catarina que está indo para Curitiba, porque é mais ou menos relativamente perto, dependendo de onde você mora, né? E vai ser um evento presencial em Curitiba, vai ser lindo. A Ivy está programando tudo, está organizando tudo. Vou me encontrar com a minha amiga Bárbara, a Regiane vem de Florianópolis, a Maristela vem de Florianópolis. Tem um grupo bom indo aí do sul para me ver. E a Fraternidade Branca, eles sempre foram os grandes inspiradores desse trabalho de elevação da consciência. E a chama azul é a chama do primeiro raio da Fraternidade Branca. E ela vibra na energia do amado Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel, ele é o portador da luz. É ele que traz, é ele que atravessa os mundos espirituais com a sua espada de fogo para nos libertar do mal. E em muitas canalizações que ele veio, o efeito da energia dele é altamente transformador. Então, só de falar nele aqui, eu já vejo a espada de luz entrando no alto da cabeça e conectando até a terra. Vamos fazer a meditação juntos? Será que o pessoal quer? Uma breve meditação na energia do Arcanjo Miguel, vamos ver? Vamos? Então, vamos invocar a energia do Arcanjo Miguel. Respire fundo. Amado Arcanjo Miguel, nesse momento eu peço a sua interferência divina, a sua interferência sagrada. Como ele diz, amados sejam, amados são. E aí você que está aí comigo, visualize, imagine uma grande luz, uma presença espiritual vinda do céu, mais profundo. E a energia do Arcanjo Miguel, a espada do Arcanjo Miguel, entrando dentro de você e tomando conta de você, como uma grande energia luminosa, levando toda a dor, levando todo o sofrimento para o centro da Terra. Arcanjo Miguel, conduza, amado Arcanjo Miguel, nós pedimos a você, conduza todo o nosso sofrimento, nossas dores, mágoas e doenças até o centro da Terra. E aí você imagina, visualiza a luz do Arcanjo Miguel descendo sobre seu corpo, sobre seu rosto, sobre o seu estômago, sobre as suas pernas, sobre os seus pés, mergulhando na Terra e alcançando o magma do planeta. E ali se esvai, se solta de você toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda maldade. E aí nós pedimos, amado Arcanjo Miguel, limpa de nós
a escassez, a pobreza, o sofrimento, a miséria, a maledicência, a raiva, os enganos. E aí do centro da Terra, uma força de luz poderosa do centro do planeta, ela sobe e ela entra pelos seus pés, sobe pela sua coluna e leva sua consciência ao Criador, a sua energia ao Criador. E nós pedimos, amado Pai, Deus, Pai e Mãe, nesse momento nos abençoa. Abençoa nosso trabalho, abençoa nossa família, abençoa cada pessoa que precisa de amor, de ajuda e de solução dos problemas. Que assim seja e assim é. Está decretado. Ufa, gente, é forte, né? Pois fico até um pouco sem ar. Calma que agora eu vou tomar uma água. Somos quantas pessoas fazendo isso junto, Fábio, mais ou menos? Fábio está me dizendo que nós somos entre YouTube, Facebook, Instagram, 800 pessoas. 800 pessoas numa oração do bem, numa conexão de luz. É luz, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Isso é lindo, né, gente? Quando a gente pensa que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está dando esperança para essas pessoas que pensam em suicídio, que pensam que a vida não tem caminho, que pensam que são vítimas ou que são fracas. Ninguém é fraco. A gente está aqui para aprender. Às vezes as lições são difíceis. Você ser diagnosticado com um câncer, é claro que é difícil. Como eu vou dizer para você que não? Se fosse eu, ia estar perdida que nem você. Até o momento que eu iria me encontrar, né? E quando a gente está perdido, quando você está sofrendo uma briga, um fim de um casamento, uma situação familiar pesada, você está perdido. E aí o que sobra para você? Sobra se conectar com a sua consciência. Sobra você expandir a sua consciência, você olhar o todo, você entender que faz parte aquela lição com o seu filho, com o seu marido, com a sua saúde. Ali, aquela dor, ela está sendo um chamado para a sua cura, para a sua transformação, para uma abertura da tua energia. Percebe? Então nada é o acaso. E aí, na chama azul, a gente tem o amado Arcanjo Miguel. E a lição da chama azul, ela vem do Islã, porque ela vem do islamismo. É uma religião antiga e o islamismo, ele cultua o Deus único. É aquele Deus sem forma. Quem já foi para a Índia, já foi para o Oriente, já entrou numa mesquita, sabe que ali não existe quadro de divindades. Eles têm desenhos de flores nas paredes, eles têm aquele mármore todo desenhado, como é o Taj Mahal na Índia, mas não tem imagem, não tem a gravura, a fotografia de um Deus, porque ele é único. E a lição, o ensinamento da chama azul, ele diz desse Deus único, a sabedoria é ser. Você precisa ser você. Olha que coisa incrível, não é lindo? Ah, é lindo, né? Eu acho que é lindo. Aí nós vamos para a chama amarela, segundo raio da Fraternidade Branca, é o raio da iluminação. E a gente entra na energia monástica do Mestre Buda. Nós entramos na energia monástica também do nosso amado São Francisco, que era um monge, né? Mestre Kuthumi e Mestre Lanto. Ontem, a canalização que eu fiz aqui em Alfa Lux foi uma mensagem linda, extremamente amorosa e de muita luz,
da chama amarela. Essa mensagem está disponibilizada para vocês gratuitamente nos meus grupos de WhatsApp, tá? Então a gente mandou essa mensagem, muita gente já deve ter ouvido. Foi o amado mestre Lanto. Eu queria muito que vocês ouvissem, porque é uma mensagem linda, tocante, de tocar o coração. Os ensinamentos, o jeito que ele ensina, o amor que ele ensina. Mestre Lanto também foi um monge, né? Ele também foi um renunciante. Então, a energia da chama amarela, o ensinamento, a lição a palavra é saber. Eles dizem que através do saber você se liberta. E aí a gente tem a chama rosa. Eu escrevi algumas coisas aqui para eu não esquecer de falar, né? Não é porque eu não sei, é para não esquecer. Senão às vezes eu falo tanta coisa e depois esqueço alguma coisa que eu queria falar. É a chama rosa. Chama rosa é a amada mestra Rovena Paolo Veronese. E o grande exercício de chama rosa, como vocês sabem, é o exercício do perdão que nos leva à autoaceitação. Fala, Fábio. No YouTube, a Helena Reis pergunta o que é uma energia monástica. Monásticas são os monges. Os monges são os padres, são as pessoas que, os sacerdotes, as freiras, né? São aqueles que saem de uma vida, vamos dizer, como a nossa, né? Que tem marido, mulher, casamento, filhos, tal, e eles vão viver no monastério. Isso é uma vida monástica. E o ensinamento do terceiro raio da chama rosa da mestra Rovena é amor. Amor. Você amar. Amar a despeito de. Sabe aquele amor que você não fica esperando o retorno, você ama profundamente. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, vão ser temas que serão estudados profundamente no curso Portais da Ascensão. Então, vai a minha recomendação. Vocês vão fazer o workshop. Imagino que todo mundo que está assistindo aqui vai fazer o workshop, né? Até porque o workshop é gratuito e eu vou trazer muitas informações no workshop. Então, não se espante no workshop que você vai aprender tanta coisa, tá? Vai ter muita coisa para você olhar, para você entender, para você sentir. Então, não se desanime com a quantidade de coisa. Porque o curso, como o Fábio falou, né? São 38 aulas, é muito conteúdo. Mas, gente, a gente não está aqui para evoluir, para crescer, para aprender? Como é que a gente vai se intimidar e será que eu aguento? Claro que aguenta, você tem que querer aguentar, né? Se você achar que você vai aguentar, você vai aguentar. Se você achar que você não vai, né? Se você é da turma daqueles que vão desistir, eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente está aqui para aprender e que a gente tem que ir fundo. Tudo que a gente faz, a gente tem que se dedicar. Aí nós vamos para o quarto raio. Quarto raio, Mestre Serafis Bey. Serafis Bey, ele representa o Egito Antigo. Então, são as religiões do Egito Antigo, com toda aquela sabedoria, com todo aquele poder. E o ensinamento dele no Egito Antigo, desde aquela época, ele é o senhor da chama branca, da limpeza do karma, da purificação e da ascensão. Então, os mestres dividem tarefas entre si. O mestre Serafis Bey, ele é o senhor do karma. É ele que nos ajuda a olhar para o nosso karma. Daí nós vamos para a chama verde, a chama da cura, a chama do mestre Hilarion, que ensina que a verdade cura. E o que ele nos pede? Prática da verdade. Que a nossa vida seja orientada à verdade. Que a gente seja honesto com a gente, que a gente seja honesto com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas. Às vezes falar a verdade é muito difícil, tem gente que não consegue dizer um não para o outro.
E aí a pessoa não fala a verdade porque ela fica encabulada, porque ela vai ofender, porque ela vai magoar. E isso é uma prática que é muito importante, a gente dizer não, a gente colocar limites. Às vezes as pessoas adoecem porque não sabem colocar limites. Adoecem porque não se sentem amadas, adoecem porque não sabem entrar nos caminhos da própria vida. E por isso, no curso Portais da Ascensão, eu vou ensinar muito isso. O que eu percebi? Que muita gente que eu ensinei e pratica Ho'oponopono, por exemplo, né? As pessoas entram muito na energia do amor, do amor, do amor, do amor, do perdão, do perdão, do perdão, mas às vezes falta o discernimento, falta a visão do todo, falta olhar para algumas coisas da vida que não é só perdoar ali, é ter atitude. Em muitas situações da nossa caminhada, a gente precisa ter outras ferramentas, outras forças. Eu tenho que praticar Ho'oponopono? Tenho. Eu amo Ho'oponopono. Mudou a minha vida, está mudando a minha vida a cada dia. Mas além disso, eu tenho que ter energia para colocar meus pensamentos, para a hora de agir, a hora de não agir, a hora de falar, a hora de não falar. Eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter chama amarela. Eu tenho que ter a presença da chama verde na minha vida para me curar dos meus próprios enganos. Olha como isso é forte. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Estou vendo que tem um monte de coração no Facebook. Que bom, né? A gente está junto. Que bom. Oi, bem? 13 minutos. Oi? 13 minutos. 13 minutos para acabar. Olha, o pessoal está entendendo a história do não, né? Exatamente. Ó, na busca, Leda Guimarães. Na busca da espiritualidade, não adianta preguiça. Ou se faz bem feito ou nem se começa. Não existe meio termo. É verdade, porque o que acontece, não é, Leda, é que se a gente faz as coisas, a gente é convidado a fazer mais. Então, eu brinco que em algumas partes da nossa caminhada espiritual, é que nem aprender a ler. Aquela criança que vai na escola e ela aprende a ler. Quando ela aprende a ler, ela viu uma palavra, juntou as letras, depois que ela aprendeu, nunca mais ela vai deixar de ler. Porque aquilo está o tempo inteiro, ela está sendo exposta ao conhecimento. E nós estamos aqui no planeta, a gente está encarnado para evoluir, né, gente? Então não vamos ter preguiça com a evolução. A gente teve essa preciosa condição de estar aqui para aprender a lidar com as pessoas, para aprender a lidar com o irmão, para aprender a lidar com o marido, com o casamento, com sogra, com o filho, com doença, as nossas próprias doenças, com o envelhecimento. Né? A gente vai envelhecer. Eu era bem mais bonitinha quando eu tinha 40 anos. Tenho certeza. Né? Infelizmente. Que a vida é assim, né, gente? A vida vai passando. Ah, o Fábio me elogiando. É um fofo, né, Fábio? Bom, vamos lá. Chama Rubi Dourado. Rubi Dourado, amor e compaixão. Mestra nada maravilhosa, Mestre Jesus, que ensina o amor sem limites. O amor que transcende toda a situação, o amor que transcende as atitudes, que transcende, que transborda de nós. E aí a gente vai chegar na chama violeta, o amado Mestre Saint-Germain, aquele que é o portador da mudança, que é o Senhor da transformação, que é o ser que muda o nosso karma, que muda a nossa vida, junto com Kuan Yin, junto com Mestra Pórtia. Kuan Yin é a deusa da misericórdia, ela vem, a referência dela é do Japão, e ela está na sintonia, na vibração da Grande Mãe, na qual se encaixa também Mãe Maria. Tá? Kuan Yin é a Mãe Maria para os orientais, a Mestra Kuan Yin. E Kuan Yin, ela traz a energia da compaixão. Então, a transformação sem a compaixão, ela não cura. Uma pessoa que é convidada a uma grande transformação na vida e ela não está sendo tratada com amor, com reverência, com compaixão, essa pessoa mais vai sofrer
do que se curar. E a gente, não é para a gente saber isso intelectualmente, nós temos que saber isso no coração, a gente tem que saber isso na nossa atitude, a gente tem que saber essas coisas na nossa palavra, no jeito que a gente conversa com alguém, na maneira que a gente toca as pessoas. A minha mão tem poder para curar alguém, porque eu estou colocando a energia de amor na minha mão. E assim é a sua mão também, sabe? Percebe o quanto existe de amor e cura em cada um de nós? E aí, o meu objetivo com vocês, nesses lives, que eu sempre brinco, né? O live é generoso, a gente fala de um assunto, a gente fala de outro assunto, eu converso com as pessoas, porque é o momento da gente meio que passar um pouco a vida limpo, olhar para as coisas que a gente acredita, trabalhar para um mundo melhor. Eu aqui com vocês, trabalhando para um mundo melhor. E eu desejo que isso aconteça na tua vida, eu desejo que você aprenda mais, que você cresça mais, que você seja uma pessoa com mais amor, com mais luz. Porque quando a gente entra nesse patamar de mais amor, mais luz, o universo começa a ser mais próspero com a gente. Não é que a gente não tem sofrimento, a gente tem, mas a gente pode escolher como passar por esse sofrimento. A gente pode escolher como a gente vai agir com uma pessoa, como a gente vai cuidar de uma pessoa, como a gente vai ficar na nossa família, por exemplo. A gente aprende. Isso tudo pode ser mudado, transformado. A sua vida pode ser transformada. Então, se você ainda não se inscreveu no meu curso, no meu workshop, primeiro vem o workshop gratuito, Portais da Ascensão, o link está aí, se inscreva, vou esperar você lá, tenho certeza que você vai gostar. São muitas informações e na próxima terça-feira eu vou trazer um assunto que eu considero bem importante. Eu vou falar sobre sintomas da ascensão planetária. Eu vou falar sobre 5 sintomas da ascensão planetária. Porque como a gente está num momento de muita transformação no planeta, é um momento onde está sendo falado que as coisas vão mudar. E as coisas estão mudando, né, gente? A gente vê, hoje mesmo eu falei com uma aluna por internet, né? Eu falei por Skype. E essa moça é de uma cidade que eu nem me lembro o nome, no interiorzão aí de Minas Gerais. Ela falou que a cidade dela fica a 600 quilômetros de BH e que ela nunca na vida esperava falar comigo diretamente. E eu fiquei muito feliz de falar com ela, de fazer esse intercâmbio com a minha aluna, porque eu faço isso com alguns alunos dos meus cursos, a gente escolhe, tem sempre uma troca, uma pergunta e resposta, né? E aí ela mandou uma mensagem para nós dentro desse esquema, e eu fui fazer uma consulta com ela por Skype. E ela estava tão feliz, eu falei, olha, isso é a modernidade. Você está a 600 quilômetros de Belo Horizonte e a gente está podendo fazer uma consulta, uma conversa, você me contar da sua vida, eu poder te ajudar por Skype. Então isso é lindo, é uma oportunidade que a modernidade está nos trazendo. Então o mundo está em evolução, o mundo está em ascensão. Agora não é só para o material, é para o espiritual, é para a consciência, é para a expansão de tudo aquilo que a gente tem em nós. E é isso que eu desejo para você. Terça-feira, 23 de outubro, a próxima terça-feira, 5 sintomas para você olhar para a sua ascensão, para você entender como é que você está nesse processo planetário. Um beijo para a Adriana Barreto, que me mandou esse presente lindo, esse japamala lindo, cor-de-rosa. Um beijo para vocês, obrigada, Adriana. Eu tenho recebido muitos presentes, agradeço os presentes que eu estou recebendo. Eu acho que a energia vem mudando e as pessoas vêm sendo mais gentis comigo, cada dia mais gentis. E isso me convida também a ser cada dia mais gentil com elas. Queridos, um beijo de amor e luz, muita bênção para vocês, muito amor. Namastê.